Questão número 5, meu querido fera do nosso material, uma questão de funções inorgânicas, né? Conceitos modernos de ácidos e bases, foi uma questão de 2025, do SESMAC. Fala o seguinte, uma reação de solução aquosa que envolve ácido sulfúrico, ácido acético, além de amônia como base. Dados afirmativos sobre as interações entre essas substâncias. Verifica as que estão corretas. Primeiro, segundo a teoria de Arrhenius, ácido sulfúrico é um ácido forte. Tim! Que dissocia-se completamente em água. Pronto, o erro já está aqui. Ele não dissocia completamente. O seu grau de ionização, que é o que mede, se um ácido ou uma base é forte, aí chama-se grau de ionização para o ácido, grau de dissociação para a base. Inclusive aqui o mais correto é dizer que é um ácido forte que dissocia completamente a água e não que ioniza completamente a água e não dissocia. Ele é de 64%. Então o grau de ionização do ácido sulfúrico, se eu não me engano, é 64%. Esses números você não precisa decorar não, tá? Então quer dizer que a cada 100 moléculas de água ou de ácido sulfúrico, quando você colocar em água, 64 delas vão quebrar a ligação o hidrogênio e o sulfato, que é o SO4. Então já está errado daí, tá? Aí ele fala aqui, aumentando a concentração de íons OH+. Na solução ia aumentar. Enquanto o ácido acético é um ácido fraco, correto? Dissocia-se parcialmente, contribuindo para a concentração de íons H+. Ele contribui porque, mesmo que seja pouca a quantidade de íons H+, aquela solução vai aumentar. Mas está falso, porque ele não dissocia completamente. Falso. Então, se o primeiro é falso, C, D e E estão fora. Segundo, de acordo com a teoria de Bronsted, o que é a teoria de Bronsted? A teoria de Bronsted-Lowry, ele diz o seguinte, é uma outra teoria para ácidos e bases, que ácido é a espécie química que pode doar hidrogênios, próton, né? Íon H+. E a base é que pode receber. Então, o ácido sulfúrico atua como um ácido doador de prótons, correto? Enquanto a amônia atua como uma base ao aceitar esse próton. Então, a reação seria mais ou menos assim, para você entender. Um H2SO4, ao reagir com a amônia, ele vai doar um hidrogênio para a amônia. Vai doar um íon H+. Beleza? E aí, a amônia, ao receber esse íon H+, ela vai formar o íon amônio. E aqui vai formar o íon HSO4-1, porque perdeu, aliás, ele perdeu o hidrogênio, o íon H+, deixou o elétron dele aqui, tá? Então, esse cara seria o ácido, isso é importante. De acordo com Bronsted-Lowry, esse cara seria o ácido e a amônia seria a base de Bronsted-Lowry, tá certo? Fazendo de lá para cá, você vai ver que, como é uma reação que está em equilíbrio, você tem que fazer duas setinhas, e de lá para cá seria o contrário, o hidrogênio está saindo daqui para cá, certo? Olha que bacana, o hidrogênio está saindo daqui para cá. Então, de acordo com a teoria de Bronsted, agora o amônio seria o ácido, Bronsted-Lowry, e o íon HSO4-1 seria a base de Bronsted-Lowry. E aí eles fazem os pares conjugados, né? Os pares conjugados ácido e base, a diferença entre eles é de um hidrogênio, né? Então, ou seja, esse ácido aqui foi formado a partir dessa base, então eles são os pares conjugados, e essa base foi formada a partir desse ácido. Então, são os pares conjugados, ácido e base. Então, o erro até agora está certo, né? Vamos lá. Formando NH4. Ainda, o ácido acético também pode atuar como uma base formando... Não, se ele perder um hidrogênio, olha aqui, H-, né? Olha o menos aqui. Então quer dizer que ele doou em OH+. Então ele seria um ácido de Bronsted-Lowry e não uma base. Então é falso também o segundo. Se o segundo está falso, só sobrou a letra B. É o terceiro. Está correto e vamos ver por que está correto. Pela definição de Lewis, a definição de Lewis é o seguinte. É um ácido quando uma espécie química pode receber um par de elétrons. Agora é par de elétrons. E o ácido é aquele cara que recebe um par de elétrons. E a base é aquele que doa um par de elétrons. Então, para eu ser um ácido
Lewis, eu tenho que ter pares de elétrons sobrando. Então, por exemplo, pode-se considerar um ácido ao aceitar pares de elétrons, enquanto a amônia atua como uma base para doar um par de elétrons, formando um complexo com o ácido. Então seria mais ou menos assim. Ó. Eu tenho aqui o ácido sulfúrico, a estrutura. Eu tenho um ácido sulfúrico ligado ao H. E aqui eu não vou fazer ligação dativa, vou fazer a dupla, que é o mais correto, tá? Vai reagir com amônia, NH3. Vai formar quem? Só que o enxofre, que é da família 6A, ele já está com todos os seus elétrons aqui ligados. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou olhar para o átomo central, tá? Aqui, na amônia, o nitrogênio é o átomo central. Então, aqui, ó, vou desenhar assim. Olha que bacana. Então, você tem aqui, ó, nitrogênio família 5A. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele está sobrando aqui, ó, um par de elétrons, tá vendo? Então, esse par de elétrons pode ser doado para o ácido sulfúrico. E não tem par de elétrons no átomo central sobrando para fazer essa doação. Então, de acordo com a teoria, esse cara seria o ácido de Lewis. E esse cara seria uma base de Lewis. E ia formar realmente um composto complexo. Né? Seria aqui o nitrogênio com essa ligação com o enxofre. Beleza? Então, o terceiro está correto, letra B.